Olá, tudo bem? Depois de 10 anos meditando nas montanhas, Zaratustra desceu para anunciar a morte de Deus e que o além do humano está por vir. Nasce aí a terceira metáfora de Zaratustra, que é a da criança, e é sobre ela que a gente vai conversar na aula de hoje. Imagina que a gente passa uma vida jogando o mesmo jogo. E se no começo desse jogo a gente sabe que as regras foram criadas, com o passar do tempo a gente esquece e se torna tão dependente das regras desse jogo que de algum modo esse jogo nos escraviza. E aí imagina que alguém de fora chega e nos avisa a respeito desse ciclo vicioso de nos tornarmos submissos a algo que foi criado para ser simplesmente um jogo, para ocupar o nosso tempo e para, sobretudo, fazer funcionar dentro desse jogo uma determinada estratégia. Esse é o objetivo da filosofia de Nietzsche, anunciando a criança. A criança entende que as regras desse jogo não passam de regras de jogo que foram criadas e que o jogo por si só da nossa existência não tem sentido algum, senão o da morte. A criança pode o que o camelo e o leão nunca fizeram, que é viver uma vida a partir do sim a si mesmo, na medida em que essa criança cria uma consciência muito específica de que a vida lhe escapa o controle, e isso não quer dizer que ela está abdicando da possibilidade de controlar a própria vida, mas antes de entender que essa vida nunca esteve sob o seu controle. E de uma segunda consciência de que a vida não faz sentido e não tem sentido algum. Então, a existência, ela não se dá decorrente de um propósito. Toda a natureza padece de um devir, de um constante movimento, de nascer e morrer. Conosco não seria diferente, e a criança encara com leveza e com toda a clareza que isso tudo pode trazer como consequência, entendendo sobretudo que se não há sentido algum na vida e se a única certeza que a gente tem é a morte, então diante dessa possibilidade a criança entende que os valores de fato não são valores, senão na perspectiva de manter os seus ideais, que na perspectiva nietzschiana tem a ver com um homem obediente, docilizado, adestrado, cheio, entupido de uma cultura ocidental, naquela perspectiva do humanismo e do próprio camelo, e a criança, ao perceber tudo isso, ela simplesmente abandona todos esses grilhões para ser ela mesma. Então a criança diz um sim ouvindo a sua própria vida e o seu próprio corpo e acolhendo a sua condição. Nessa perspectiva, é como se a criança abraçasse a morte e fosse caminhando o seu caminho em direção à sua própria finitude, entendendo que se essa é a certeza, até que ela se torne concreta, até que ela se efetive, a vida deveria ser vivida à máxima potência. Então, nessa perspectiva, também a criança não aceita nenhum tipo de verdade. Afinal, essa vontade de verdade, esse desejo de rótulo e de enquadramento, isso tem a ver com ainda aprisionados, com pessoas que precisam se afirmar externamente. A criança ela é absolutamente autossuficiente, na perspectiva de alguém que entende que tudo que condiciona as pessoas, né, não passa de um conjunto de criações culturais, não passam de processos intencionalmente criados, e se esse é o jogo, ela cria as próprias regras do seu jogo existencial, desconsiderando todos os valores sociais e sendo simplesmente o que ela quer ser. Ainda, né, nessa dinâmica, Nietzsche, além de usar a expressão da criança dentro dessa metáfora da obra do Assim Falou Zaratustra, também se referiu a esse sujeito como Übermensch, que tem aí alguns problemas de tradução. A gente tem como, por exemplo, uma tradução comum em bastantes livros e materiais como super-homem. O problema da expressão super-homem é que ela pressupõe um humano superior, alguém que está acima desse
né, desse aspecto humano, e que não é a intenção de Nietzsche. Inclusive porque no alemão, se o desejo fosse de se referir especificamente a um super-homem, Nietzsche usaria a expressão Supermensch, né? Então, Übermensch, a expressão que Nietzsche usa, está mais no âmbito de um além do humano, de um projeto diferente de humano. Lembrando que, ao se referir ao humano aqui, ele está se direcionando diretamente àquele objeto maior da sua crítica, que é o próprio humanismo. Então, Übermensch é esse além do humano, que né, um outro jeito aí de se referir à metáfora da criança. Nessa perspectiva, esse Übermensch é aquele que transvalora em absoluto todos os valores, se liberta disso tudo e consegue olhar para si mesmo sem nenhum filtro social e sem nenhum preconceito de ser quem de fato ele quer ser e ele é. E ao olhar para si mesmo, Nietzsche acreditava que havia duas grandes pulsões que moviam e nos movem de fato e que são reprimidas a todo momento pela perspectiva humanista. E essas, inclusive, perspectivas que Übermensch conseguiria enxergar em si com clareza. Nietzsche, para tanto, se vale de duas metáforas, a metáfora de Apolo e a metáfora de Dionísio, para mostrar duas grandes pulsões que tenderiam a nos mover a todo momento. Então, se de um lado Apolo representa o sol, a razão, a estratégia, Dionísio representa as paixões, as pulsões desenfreadas, os nossos instintos. Übermensch é aquele que acolhe a totalidade de si e passa a desenvolver aquilo que Nietzsche chamou de amor fati, que é esse amor sobre si mesmo, não numa perspectiva de uma vaidade ou numa condição narcisista, mas numa ideia de uma acolhida total e de uma descoberta de si e da própria existência, já que todos os sentidos de vida que existem socialmente instituídos não passam também de criação. Então, já que é para criar, o Übermensch, ele ouve as vozes do seu próprio corpo e cria ele mesmo o seu sentido existencial. E por fim, a criança ou Übermensch, fundamentalmente alguém que nega a todo custo qualquer discurso metafísico, porque entende que a lógica metafísica nada mais é do que uma fuga da realidade. Então, na filosofia de Nietzsche, a superação desse projeto humanista que se daria a partir de Übermensch é justamente aquele que vive o máximo da imanência, o máximo dessa existência que, apesar de passageira e absurda por não fazer sentido algum, é a única verdade que a gente pode de fato encarar. Então, aqui não se esconde uma vontade de verdade, mas antes uma vontade de potência, um desejo de ser a máxima potência, entendendo o limite e entendendo que não há nada senão regras criadas por uma sociedade, por um conjunto de valores, para manter um jogo existencial controlado, de pessoas controladas. E aí a gente pode pensar assim, se Übermensch rompe com todo esse controle, se a criança, e aqui a criança não é porque diretamente a criança é aquela que é livre de todos esses valores, a criança aqui ela está mais no âmbito de alguém que renasce fora dos padrões sociais, porque a gente está tão acostumado a ser quem a sociedade quer que a gente seja, quando a gente olha para a gente mesmo, a gente percebe um corpo transpassado por instituições sociais que nos moldam a ser como somos, que se a gente pudesse se redescobrir e se a gente pudesse se reinventar sem jogar esses jogos institucionalmente criados, a gente teria que nascer de novo. E aí a criança representa esse novo nascimento. Então, essa criança, esse ser que nasce novamente, é aquele que vive o máximo dessa temporalidade, o máximo dessa existência, simplesmente por ser livre. E claro, voltando àquela questão, se todo mundo fosse criança, por exemplo, já que a gente está pensando aqui numa condição existencial, qual seria a maior consequência de a gente viver numa sociedade de pessoas absolutamente livres, que entendem que os valores que as adestram só servem para isso mesmo, para adestrá-las. Se de um lado a gente pode imaginar uma sociedade caótica, vamos imaginar assim de pessoas livres, imaginando
que pudesse haver essa possibilidade, Nietzsche foi muito mais realista e entendeu que não é essa a realidade na prática que acontece. Que, na verdade, o Übermensch é um projeto que veio cedo demais, inclusive, porque as pessoas sequer estão preparadas para isso e têm estrutura para serem tão responsáveis pela própria existência e por si mesmas. Então, não chega a haver esse risco de, por exemplo, a gente viver numa sociedade de crianças ou de Übermensch, porque, basicamente, é querer demais da humanidade numa perspectiva nietzschiana, sabendo que a maior parte das pessoas vai nascer e morrer numa condição de camelo e nunca vai conseguir olhar para si mesmo, se acolhendo em sua totalidade, sem ter aí no meio desse olhar elementos sociais que a condicionem a ver determinadas coisas e se esconder de outras.